Olá e sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eliseu Cruz e a partir de agora você está comigo para o nosso Ignição Cast. E hoje eu estarei falando sobre identidade, para você ativar a sua identidade. E também estarei falando sobre a diferença entre você mudar os seus hábitos e você transformar a natureza. As mudanças de hábitos, será que elas têm prazo de validade? Será que elas são constantes? Será que você consegue manter um ritmo? Será que você consegue manter uma mudança de hábito por toda a vida? Ou você tem que transformar a sua natureza? Não sei. Vamos lá comigo? Hoje você vai entender sobre isso. Então vamos lá, antes eu quero te pedir gentilmente para que você curta, comente, compartilhe com as pessoas que você ama, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba todo o nosso conteúdo aí no seu smartphone, aí no seu computador e você possa aprender um pouco mais e desenvolver a sua fé inteligente. Vamos lá, falando sobre natureza e mudança de hábitos. Imagine o seguinte, você tem um cãozinho e você é um excelente adestrador ou você contrata um excelente adestrador. E você muda a maneira como esse cachorrinho se move. Então, ele é um quadrúpede e ele é instruído, né? Ele é adestrado para que ele possa andar somente com as patas traseiras. Então, ele começa a se tornar, durante aquele período, um bípede. Né? Então ele começa a andar, fazer as acrobacias, enfim. E as pessoas olham, se encantam com a maneira como aquele cachorro está interagindo. Legal. Vai chegar o momento que ele vai se cansar e ele vai colocar as duas patas dianteiras no chão. Por quê? Porque o cãozinho mudou os seus hábitos, ele mudou a maneira como ele caminha. Porém, ele não mudou a sua natureza, ele continuou sendo um quadrúpede. Ele não teve a sua natureza transformada. É exatamente assim que muitas pessoas estão querendo fazer em suas vidas. Elas mudam os hábitos. Você pode ver, uma das coisas que acontece muito é qualquer tipo de movimento que você entre. A primeira coisa que você começa a mudar são os seus hábitos. Então você entra numa igreja, você muda os hábitos. Você está indo para uma comunidade, você muda os seus hábitos. Você está indo para um jogo entre os seus amigos lá no futebol, ou para uma comunidade, uma entidade onde você está fazendo ali um trabalho filantrópico, né? Você tem que mudar alguns certos tipos de hábitos. Você mudou, você quer emagrecer, você muda os seus hábitos. Você quer engordar, você muda os seus hábitos. Você vai para uma faculdade, você tem que mudar os seus hábitos. Agora, o que as pessoas não entendem é que o hábito, ele tem um prazo de validade. Então você pode transformar um hábito ruim em um hábito bom. E os hábitos são muito importantes você mudá-los, não é ruim não. Pelo contrário, é extremamente importante que você mude seus hábitos. Por exemplo, eu mudei o meu hábito de alimentação, eu mudei os meus hábitos, eu era sedentário, e eu mudei o meu hábito de sedentário para uma pessoa atlética. Então, hoje mesmo eu corri 8 quilômetros. 8 quilômetros eu corri hoje pela manhã, né? Então, esse foi um hábito que eu incluí na minha vida. É bom você mudar de hábito? Ótimo, é excelente, mas não adianta você mudar de hábito se você não muda a sua natureza. Se você não mudar a sua natureza, vai chegar um momento que aquele hábito vai sair da sua vida. Então, ele deixa de ser um hábito bom para ser um hábito que você tem saudade. Puxa vida, era tão bom quando eu corria, era tão bom quando eu me alimentava adequadamente, era tão bom quando eu era fiel à minha esposa, era tão bom quando eu era um excelente profissional, era tão bom. Isso vai gerar um saudosismo. Por quê? Porque você, durante um certo período de tempo, você teve uma disciplina, uma persistência, uma consistência nos seus hábitos, mas você não mudou alguma coisa interna, você não mudou a sua mentalidade, você não mudou a sua natureza. E quando você não muda a sua natureza, o que acontece? Os hábitos que você cria, eles acabam ficando até um determinado tempo. Depois de um determinado período, eles deixam de existir.
eles são tirados da sua vida, eles são removidos. Basta entrar alguma situação diferente na sua vida, acontecer alguma eventualidade e você simplesmente abandona aquele hábito que para você até ontem era excelente, né? Você até fazia vídeos e mostrava para as pessoas, era uma questão de orgulho, agora você já não faz mais. Eu vejo isso constantemente nas pessoas. Por quê? Porque nós temos dois tipos de natureza. Nós temos a natureza de Adão, que é uma natureza e uma identidade caída, é uma natureza de erros, de falhas, uma natureza de culpa, uma natureza voltada para o medo. Então, o que acontece quando nós estamos alinhados com Adão, que é o nosso pai físico? Quando nós estamos alinhados com Adão, a primeira coisa que Adão fez depois que ele errou, qual foi? Ter medo, ele sentiu medo. Então, uma boa parte das pessoas hoje estão se exercitando por medo de ficarem doentes. Outra parte das pessoas estão trabalhando e sendo excelentes no seu trabalho por medo de ser mandado embora, ou por medo de passar algum tipo de dificuldade financeira. Outras pessoas estão tendo um relacionamento muito bom de fidelidade, por quê? Porque elas têm medo de ficarem sozinhas. Outras pessoas, elas fazem de tudo para os seus amigos, por quê? Porque elas têm medo de perder a amizade deles. Então tudo isso é baseado no medo. O medo é o combustível, é a forma dessa pessoa agir. Então, ou seja, ela está vivendo de acordo com a natureza do medo. E o medo, a Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Se eu não fizer isso, então vai acontecer isso na minha vida. Agora, qual é a diferença de nós seguirmos uma natureza completamente liberta por meio de Jesus? Jesus, ele é uma nova natureza. Ele veio para desfazer o império do medo. Como? Gerando o império do amor. Ou melhor, o reino do amor. Quando nós estamos alinhados com Adão, nós estamos vivendo com a coroa do medo e com a consequência do medo, que é a culpa. Quando nós saímos da culpa, do medo, nós nos livramos da mentalidade de Adão, que é uma mentalidade de escravidão, é uma mentalidade caída. Então nós assumimos a mentalidade de Cristo. Agora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criação. E o que é uma nova criação? Eu deixei de pensar, de agir, de me movimentar, de ter uma natureza pecaminosa. E o que é uma natureza pecaminosa? É aquela que eu tenho atitudes de acordo com os pensamentos que estão na minha mente, alinhados com aqueles que foram produzidos por Adão, pensando simplesmente em mim. Então, agora que eu tive uma mentalidade completamente transformada, eu penso que tudo aquilo que eu faço não vai refletir apenas em mim, mas em todos os 7, quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. As minhas atitudes refletem em todos os lugares. Então, no momento em que eu tomo uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude de amor, isso vai impactar poderosamente a minha vida e a vida de mais alguém. No momento em que eu tomo uma atitude de medo, uma atitude de raiva, uma atitude de ira, uma atitude de rancor, de raiz de amargura, isso vai contaminar a mim e aqueles que também estão ao meu redor. Por isso é tão importante que nós venhamos ter e construir uma nova natureza em nós. E isso você pode falar, isso é muito difícil. Não, não é difícil. Basta você entender que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é muito importante. Agora, Eliseu, o que significa Jesus Cristo é o Senhor? Significa que Jesus Cristo é o dono da minha mente. Então, eu converto os meus pensamentos, eu converto a minha mentalidade para a obediência de Cristo. Então, agora, nenhuma condenação há. Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para nós, nenhuma condenação há. Não há culpa para aqueles que estão em Cristo. Porque eles não estão mais andando segundo a lei. Porque o que a lei diz? Se você fizer, você vai ter uma consequência. Toda ação tem uma reação. Então, obviamente que existe isso. Então, a motivação do ser humano está baseada no medo. Quando nós passamos a pensar como Jesus, a motivação está no amor. Agora, eles dizem, como assim está no amor? Jesus reduziu os 10 principais mandamentos, ou os 10 mandamentos do decálogo,
em 2 mandamentos apenas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como você se ama. Aqui você pode falar assim, então são 2 mandamentos. Sim, são 2 mandamentos, mas aqui existem 3. Como assim, Eliseu, 3? Porque o primeiro é você amar a Deus. Amar, quando você ama alguém, você respeita. E quando você respeita, você dedica tempo. Qual que é a moeda que nós temos mais valiosa? É o nosso tempo. O que você ama, você dedica tempo. Por exemplo, se você ama muito as redes sociais, você vai dedicar o seu tempo às redes sociais. E é isso que vai criar ou moldar a sua mentalidade. Se você ama a Deus, você vai dedicar o seu tempo a Deus e isso vai transformar a sua mentalidade. Os nossos desejos são moldados a partir daquilo com que nós temos mais intimidade. Então, se a sua intimidade é com Deus, os seus desejos, eles vão fluir a partir de Deus. Se sua intimidade é com o mundo e todas as suas concupiscências baseadas no ego, naquilo que vai me beneficiar, todos os seus desejos serão baseados nisso. O segundo mandamento é ame ao teu próximo segundo você se ama. Então, primeira coisa, eu preciso me amar primeiro. Eu preciso ter amor por mim. Tem muitas pessoas que, como eu, amava muitos outros e eu dedicava o meu tempo às pessoas, à igreja, aos amigos, à família, enfim. Só que eu não tinha amor por mim mesmo. E a melhor forma de nós dedicarmos o amor que nós temos a nós mesmos é dedicar o nosso tempo, cuidar da nossa higiene mental, física e espiritual. Quando nós gastamos, ou melhor, gastar não, investimos o nosso tempo em nós. Nós paramos no espelho e admiramos. Nós olhamos para dentro de nós, admiramos o nosso ponto de força. Existe sim ponto de melhoria dentro de nós? Claro, fora de nós também. Mas quando nós começamos a admirar o nosso ponto de força, existe algo que eu me destaco mais do que a maioria das pessoas. Então eu começo a admirar isso, começo a desenvolver isso. E quando eu faço isso, eu estou me amando. E a partir do momento em que eu me amo, e eu olho para mim, e eu vejo tudo aquilo que eu preciso ainda transformar, desenvolver dentro de mim, eu olho para as pessoas com misericórdia, porque quando eu me coloco numa posição de soberania, porque eu sou o cara, porque isso, porque eu sou aquilo, eu não me amo, e se eu não me amo, não adianta, eu não vou conseguir amar as pessoas também é ter respeito por elas e dedicar o tempo que é necessário para que essas pessoas também tenham acesso à transformação que você está vivendo. Então isso é maravilhoso. Agora, Eliseu, então significa que se eu mudar a minha mentalidade, eu mudo a minha natureza? Exatamente. Quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua natureza. Por quê? A sua mentalidade vai produzir os seus pensamentos vão produzir sentimentos, seus sentimentos vão produzir o seu planejamento de vida e o planejamento de vida vai fazer com que você se motive para agir de acordo com a sua natureza. Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento na palavra de Deus. E quando você transforma o seu entendimento na palavra de Deus, você está se transformando em um só corpo com Cristo. Então, pelo fato de você estar unido com Cristo, unida com Cristo, você tem então a comunicação de uma nova natureza. Você sai do império das trevas, que é o império da punição, que é o império do medo, que é o império da culpa, e você vem para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Jesus Cristo. Então você tem acesso a uma nova natureza. Aqui você tem acesso ao amor. Então você vai amar a Deus, você vai respeitar Deus, você vai dedicar o seu tempo, você vai dedicar o tempo a si mesmo, você vai se amar. E então, amando a si mesmo e a Deus, é impossível você amar a Deus e amar a si mesmo e não amar as pessoas. Então, qual é a sua prioridade? Ame a Deus, ame a si mesmo e naturalmente você vai amar o seu próximo. E com isso você ativa a sua identidade de filho. O que significa isso? Que eu não preciso parecer com mais ninguém. Pare de querer se parecer com as outras pessoas. Pare de modelar as pessoas para que você seja igual a ela. Modele as atitudes para que você possa desenvolver os seus recursos e ser você mesmo.
Deixe de modelar as pessoas para que você possa parecer com elas. Seja você mesmo. Todas as outras pessoas já existem. Então modele atitudes, mas não existe como você modelar identidade. A identidade é sua. Você é único, incomparável. Não existe ninguém no mundo igual a você. Prova disso é a sua digital. Prova disso é a sua íris. Prova disso é o seu DNA. Prova disso é o teu nome espiritual que está com Deus. Ele sabe qual é o seu nome. Então existe uma identidade dentro de nós pronta para ser ativada. Você pode sim modelar atitudes que vão fazer com que você desenvolva a sua inteligência intelectual, a sua inteligência emocional. Isso vai ser maravilhoso, mas o principal é ativar a sua identidade. E a sua identidade é ativada a partir do momento em que você se une com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E mais importante, quando você está com Cristo, a mentalidade dele é comunicada com você. Ele diz, você é a igreja e a igreja é o corpo, eu sou a cabeça. Então quando nós estamos unidos à fonte da informação, é como um sistema nervoso central que começa a distribuir para todo o corpo o que o corpo tem que fazer, como ele tem que se movimentar, e você não sabe nem como isso tudo acontece, mas foi sendo desenvolvido à medida que você foi tendo consciência. Eu lembro do meu filho, quando ele começou a ver a mão dele se mexendo, é tipo assim, o espírito agora tá percebendo que é possível mover as mãos. Olha que lindo que é isso. Hoje para ele não é mais novidade, para você também não, mas gente, se você para e fica 2 meses com a mão imobilizada, quando você começa a mexer a mão assim, você vê que isso aqui é uma dádiva, isso aqui é maravilhoso, então isso aqui é muito bom. Quando você começa a se movimentar a partir da mentalidade de Cristo, tudo na sua vida é transformado, a sua identidade é ativada, e então você pode ser você mesmo. Sacrifique essa personalidade que foi criada pela vida e por todos os ambientes que você frequentou, por todas as decepções que você passou, por todas as feridas emocionais, traumas que você trouxe na sua vida. Sacrifique isso. Jesus Cristo disse, quem quer vir comigo deve negar a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Crucifica esse eu que foi criado e ative a sua nova identidade, a sua nova identidade em Cristo. E então tudo se fará novo. Não adianta você simplesmente ser um humano adestrado. Adestramento não é a mesma coisa que natureza. Você pode adestrar um cachorrinho a andar com 2 pernas, mas ele nunca vai ser um bípede, ele sempre vai ser um quadrúpede. Não adianta você mudar os seus hábitos, não adianta você parar de fumar, parar de beber, parar disso, parar daquilo, se você não transformar a sua natureza. No momento em que você tiver um obstáculo na sua frente, é natural que você caia, mas quando a sua natureza está mudada, não existe obstáculo que seja capaz de te derrubar, porque o justo pode cair, mas ele sempre se levanta. Por quê? Porque a sua natureza foi transformada. E se você errar ao longo do caminho, entenda que existe algo que ainda não foi transformado. Você trabalha nisso, transforma isso, mas isso dentro da sua natureza, ativa a sua identidade e então, conectado com a fonte, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê em Jesus. E sabe o que Jesus disse? Os sinais seguirão aos que creem. Se você segue Adão, os sinais te seguirão. O sinal do medo, o sinal do pessimismo, o sinal da doença, da enfermidade, o sinal da dúvida, o sinal da vergonha, o sinal da culpa, o sinal da raiz de amargura, o sinal da raiva, o sinal da dependência. Todos esses sinais vão te acompanhar. Agora, se você segue Jesus, os sinais de Jesus vão te acompanhar. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para livramento, segurança, preservação, cura, perfeição. Diga para você mesmo, eu sou filho de Deus, eu tenho em mim o selo da prosperidade e do sucesso, da cura, da abundância e da saúde. Deus então começa a comunicar e os sinais começam a te acompanhar e você vai ver que você vai dizer a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e isso vai acontecer, porque você não vai ter dúvida. O perfeito amor lança fora o medo e coloca dentro de você a fé. Tudo é possível ao que crer. Se você gostou desse conteúdo, te convido para mais uma vez, mexe seus dedinhos aí, curta, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e principalmente compartilhe com as pessoas que você ama e tenha hoje o melhor dia da sua vida.